Então, ele diz o seguinte, exercício número 5. A figura abaixo representa o diagrama de fases, P em função de T, para o CO2. Com base na análise desse diagrama, julgue as seguintes afirmativas em verdadeiro ou falso. Tá? E aí, então, letra A. O número de fases que existe nos pontos... Olha, tem um errinho aqui, né, pessoal? Em nos pontos. Desconsiderem esse em aqui, né? Então, o número de fases que existe nos pontos A, B e C é igual a 1, 1 e 1, respectivamente. Bom, vocês viram, então, que dentro dessas curvas a gente tem uma única fase, e ao longo dessas curvas de equilíbrio a gente tem duas fases coexistindo. Então, quantas fases existem no ponto A, ou em qualquer ponto dentro dessa região? Uma fase. Quantas fases existem ao longo da curva de equilíbrio? A gente já viu que nessas curvas de equilíbrio duas fases coexistem. Então, aqui P é igual a 2. Então, 1, 2. E aqui no ponto C? Dentro dessas regiões, a gente sempre tem uma única fase. Bom, então aqui também é igual a 1. Então, qual é o número de fases aqui? 1, 2 e 1. Dentro de uma região do diagrama, a gente sempre tem uma única fase. Não interessa se ela é sólida, se ela é líquida ou se ela é gasosa. E ao longo das curvas aqui, a gente tem duas fases coexistindo. Ou seja, a letra A é falsa. B, a variância F nos pontos D, E e F é igual a 3, 2 e 1, respectivamente. Bom, a gente vai ter que utilizar, então, né, a regra das fases de Gibbs. Né? F é igual a C menos P mais 2. Então, vamos fazer aqui, então, primeiramente, para o ponto D. Quantas fases eu tenho aí no ponto D? Eu tenho duas fases. Né? Então, vai ser P igual a 2. Quantos componentes eu tenho? 1. Então, vai ser 1 menos 2 mais 2. 1 menos 2 menos 1. Mais 2, 1 positivo. Então, por enquanto, aqui em D, a gente sabe que o F é igual a 1. Tá bom? Beleza, vamos avançar. O próximo ponto é o ponto E. No ponto E, a gente tem apenas uma única fase. Então, ficaria o quê, então? 1 menos 1 mais 2. Ou seja, F vai ser igual a 2. Então, no ponto E, o número de variância, ou seja, o número de parâmetros que eu preciso para caracterizar o sistema, é igual a 2. Então, em D é 1, em E é 2, e no ponto F, a gente já viu lá atrás, né? Qual que é a variância para esse ponto aqui? Bom, esse ponto, que é a curva, desculpa, que é o encontro das três curvas de equilíbrio, é o ponto triplo. Nesse ponto triplo, eu sei que F é igual a 0, né? Que a gente viu lá atrás. Então, o F vai ser, respectivamente, 1, 2 e 0, para esses três pontos que ele marcou aqui, D, E e F. Então, essa letra B, ela é falsa também. Tá bom? Letra C. Em altas pressões, o CO2 funde-se numa temperatura ligeiramente maior que em baixas pressões. Bom, ele está falando de fusão. Fusão é o quê? Sólido líquido, né? É essa curva aqui, né? Aqui eu tenho sólido, aqui eu tenho líquido, aqui eu tenho vapor. Então, quando ele fala de fusão, ele está falando dessa transformação aqui. E ele diz o seguinte, olha só, em altas pressões, o CO2 funde-se numa temperatura maior que em baixas pressões. Se a gente olhar essa curva aqui, a gente vê que ela tem uma inclinação ligeiramente aqui para a direita, né? Ela tem uma inclinação mais ou menos positiva. Então, em altas pressões, a temperatura é um pouquinho maior que em pressões mais baixas. Então, se eu aumentar a pressão, eu aumento também a temperatura de fusão de acordo com a análise dessa curva de equilíbrio sólido-líquido aqui, tá bom? Então, essa letra C, ela é verdadeira, olhando aqui justamente a curva de equilíbrio sólido-líquido. O ponto crítico para o CO2 localiza-se em P igual a 1 atm e T menos 78,2 graus Celsius. Bom, o ponto crítico, né, é esse ponto aqui, no finalzinho da curva de equilíbrio líquido-gás ou líquido-vapor. E então é só a gente ler. Qual que é a pressão desse ponto? Eu venho aqui no eixo Y, 73 atm. Qual que é a temperatura desse ponto? Eu venho aqui no eixo X, 31,1 graus Celsius. Então, essa letra D aqui, ela é falsa. Né? Basta a gente analisar aqui diretamente, fazer a leitura, né, do eixo Y e do eixo X aqui, tá? A letra E. CO2 líquido não existe em pressões atmosféricas independente da temperatura. Bom, onde é que o líquido vai existir aqui nesse diagrama? Ele vai existir nessa região aqui, né, que apesar de não estar explicitado aqui sólido, líquido, gás,
A gente viu nos vários exemplos lá atrás que é essa disposição que esses diagramas apresentam. Então, a fase líquida, ela vai existir em todo esse intervalo de temperatura e pressão aqui. Ou seja, a fase líquida para o CO2, ela começa a existir numa pressão de 5,11 graus Celsius. Então, acima de 5,11, desculpa, ATM, não graus Celsius, tá? Então, acima de 5,11 ATM, a fase líquida, ela coexiste em todo esse intervalo de temperatura, de 56,6 negativo até 31,1 positivo. Então, de fato, em pressões atmosféricas, ou seja, em 1 ATM, o CO2, ele vai ser sólido ou gás, dependendo da temperatura, mas nunca líquido. Isso pela análise do diagrama. Então, essa letra E também é verdadeira, né? O CO2 não existe em pressões atmosféricas independente da temperatura, tá bom? Vai existir na forma líquida a partir da pressão de 5,11 atm e nesse intervalo de temperatura aqui, tá? Então, o exercício 12 aí da lista. Encontre a variância, ou seja, o F lá, através da regra das fases de Gibbs para os sistemas exemplificados abaixo. Então, letra A, uma solução saturada de sacarose. Né? Então, quantos componentes eu tenho aqui nesse sistema? 2. Eu tenho a sacarose e eu tenho a água. Ok, C igual a 2. Quantas fases eu tenho aqui? Como a solução é saturada, eu tenho um sólido lá no fundo do becker que não dissolveu tudo, mais a solução, o líquido. Então, eu tenho duas fases. Então, nesse sistema aqui da letra A, eu tenho C igual a 2 e P igual a 2. Aplicando, então, a regra das fases de Gibbs, olha só, F é igual a C menos P mais 2. 2 menos 2 mais 2, 2. Então, eu preciso de duas variáveis, de dois parâmetros para caracterizar esse sistema. Eu preciso saber a temperatura e a pressão. Ou, por exemplo, qual que é uma outra variável que é bastante importante quando a gente fala de solução, de mistura, pessoal? O que vocês acham aí? Deem uma pensadinha. Um outro parâmetro que é crucial quando a gente fala de misturas, de soluções, além de temperatura e pressão, é a composição ou a concentração. Então, para caracterizar esse sistema, eu poderia utilizar a temperatura e a pressão, ou a temperatura e a composição, ou a pressão e a composição, e assim por diante, né? Pelo menos duas variáveis. Vamos aqui, então, na letra B, uma solução aquosa diluída do ácido fraco HCN. Bom, quantos componentes eu tenho aqui? Eu tenho a água e eu tenho o ácido diluído aí, né? Então, C igual a 2. Quantas fases eu tenho? Bom, é uma solução de um ácido diluída. Eu tenho uma fase líquida lá, né? Então, nesse caso, P igual a 1. Se eu aplicar, então, a regra das fases de Gibbs, olha só, 2, que é o número de componentes, o HCN e a água, menos 1, que é o número de fases, a fase líquida, está tudo em solução, mais 2. Eu acho, então, que F é igual a 3. Eu preciso de ter 3 parâmetros, 3 variáveis para caracterizar esse sistema. Temperatura, pressão e concentração, por exemplo, tá?